Boa noite, vizinhança. Como é que estão vocês? Começa agora a nossa nova temporada de lives aqui no nosso @turma.ch. Esse pequeno Instagram aí de Chaves, Chapolin e Espírito que é de todos nós. Então você que vai chegando aí na nossa live, digita aí o nome da sua cidade ou do seu país que você nos assiste e mande também as suas dúvidas, as suas perguntas para o nosso entrevistado de hoje, que é o Renan Garcia. Tô vendo muita gente aí legal chegando, Josué, a Raquel, muito obrigado, viu, gente? Vocês sempre estão aí me prestigiando, me ajudando demais mesmo. O nosso convidado de hoje, ele é muito conhecido, ele é apresentador do canal Vila do Chaves, que já tem 200 mil inscritos. Pessoal aí do Ceará, Minas Gerais, para quem não sabe, e eu também sou de Minas Gerais, sou da cidade de Ubá. O canal Vila do Chaves já entrou. Eu vou mandar um convite aqui para eles, para a gente poder iniciar a nossa primeira live. Esperamos que uma das primeiras de muitas, né? Vamos lá conversar com o Renan. Fala, Renan. Boa noite. Fala, Gabriel. Tudo bem? Tudo certo? Tá me vendo bem? Me ouvindo bem? Tudo certinho por aqui, cara. Você tá me vendo bem também? Tudo certo? Tô te vendo bem. Ah, Chegou beleza. Desculpa. cansado, correndo. Vim correndo. Saí do trabalho, já vim, não deu nem tempo de lavar o cabelo. Falei, deixa eu prender ele mesmo aqui rapidinho pra não atrasar pra live. Certinho. Eu não sei se ainda alguém. Eu não sei se alguém não conhece o Renan. Tenho certeza que todo mundo que segue a página aqui deve conhecer aí o canal Vila do Chaves. O Renan é roteirista e apresentador. O canal já bateu aí 200 mil inscritos. O Renan também, né, ele é roteirista e coleciona mais de 1.000 roteiros para 70 grandes marcas, né? E trabalha também no SBT. Você pode completar essa apresentação, Isso. Renan? Dizer mais aí quem é você? Cara, acho que foi uma boa apresentação, viu? Mas pra quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Renan Garcia, sou roteirista e apresentador do Vila do Chaves, que hoje acho que é o maior canal de Chaves de conteúdo próprio do YouTube, né? Como você disse, a gente chegou e bateu 200 mil inscritos, estamos já em quase 204 agora. Esses últimos dias deu uma acelerada de novo nos números ali dentro. E fora isso, trabalho como roteirista mesmo, tenho aí uma carreira já de alguns aninhos aí, tem um monte de marca, já escrevi para tudo quanto é canto. Mas é Há quantos bastante anos coisa você é legal. roteirista já, Renan? Cara, como roteirista mesmo, até que não faz tantos, deve fazer mais ou menos uns seis anos. Mas desde a época que eu fiz faculdade, né? Eu fiz faculdade de rádio e televisão entre 2010 e 2013. E mais ou menos no segundo semestre, ou no segundo ano, quer dizer, eu já estava escrevendo, eu já estava gostando disso. Então eu escrevi alguns curtas-metragens, fiz algumas coisas que eu fiz, que eu produzi, alguns escopos de programas de televisão também, algumas coisas assim. Mas como trabalho, assim, sustento mesmo, aí deve fazer mais ou menos 5, 6 aninhos, por volta disso. E por que fazer um canal de Chaves, Renan? Cara, na verdade foi um convite do Felipe, que você já entrevistou aqui, né? Que você já fez Sim, já verdade. teve, já conversou com ele por aqui. O Felipe, a partir do momento que a gente fez uma amizade, né? Eu fiquei amigo do Felipe, da Carla, que é a esposa do Felipe, e eles têm a produtora, né? A Garoa. E a partir deles o Felipe falou, bom, nós ficamos amigos, aí logo depois ele veio, comentou assim, cara, ele viu minha tatuagem, né, do professor Linguiça que eu tenho no braço. E logo de cara a gente ficou amigo e falou, meu, animal sua tatuagem, gostei pra caramba. E foi daí que ele falou que ele já tinha um site com o nome de Vila do Chaves, né? Ele foi dono de um site que fez um sucesso nos anos 2000 com o nome do canal de hoje. E ele falou, eu tinha vontade de transformar isso num canal do YouTube e tudo mais, só que eu ainda não. Eu fico meio com vergonha na frente da câmera, eu edito e gravo, mas na hora que eu fico ali na frente da câmera eu ainda não me sinto tão confortável e tudo mais. Aí eu falei, eu escrevo, se quiser eu tento apresentar, vamos ver o que, que rola aí dessa parceria. E aí que veio a ideia, porque eu já tinha vontade de ter um canal também, mas ao mesmo tempo eu não sabia do que, então meio que sem querer acabou unindo o útil ao agradável, né? Cada um no canal faz uma coisa diferente,
veio a ideia de eu já querer ter um canal que eu apresentasse, não necessariamente apresentasse, mas um canal que fosse meu também, né? Porque o canal, na verdade, é nosso. O canal é um terço de cada, digamos assim. Então, cada um faz um trabalho, nós ficamos muito amigos muito rapidamente, e isso foi muito bom. Tudo combinou de um jeito que eu acho que dificilmente vai acontecer de novo na vida, assim, sabe? Uhum. E antes do canal Vila do Chaves, você já participou de algum projeto assim semelhante, de canal no YouTube ou de algum site? Cara, já, na verdade, eu escrevi por muito tempo, eu participei da criação e fui roteirista por muito tempo do Pipocando Música, né? O canal que era apresentado pelo Bruno Bock e pelo Júnior Lima, Uhum. porque eu trabalhei por muito tempo na produtora do Bruno Bock, né? Blues Filmes, então eu escrevia lá os programas da Sky, na verdade, né? Da TV a cabo. Só que aí Uhum. também, depois, como eu tenho uma coisa muito mais forte com música. Assim, na verdade, às vezes eu acho que eu entendo e conheço mais de música do que de Chaves, por aquilo que pareça. E, tipo, uma coisa que eu sempre fui muito apaixonado. E conversando com o Bock, né, que somos amigos, ele falou, cara, vontade de jogar, já tinha o Pipocando, né, o canal de filme, aí falou, tenho vontade de criar uma música. Você tem interesse em escrever e a gente pode fazer a criação junto com a gente? Aí eu falei, pô, por mim vai ser um prazer, né? Escrevi por muito tempo, virei coordenador do Pipocando Música por um bom tempo depois também. Escrevi para o Noge do Canal 90. Tenho uma certa, não vou dizer assim, uma grande amizade, porque por conta de tempo mesmo, assim, a gente nunca conseguiu se encontrar pessoalmente, mas converso bastante com o Renato do Nerd Show, cara muito legal também, já conversei bastante sobre o trabalho com ele. E, enfim, tem um pouquinho em cada lugar, assim. Tenho uma amizade com o pessoal também de outros canais. Então eu já vivi esse universo muito antes de existir o Aham. Vila do Chaves, né? Então quando veio a ideia de ter um canal nosso, tudo isso culminou para falar, ah, legal, acho que aqui vai dar certo, sabe? Eu abri uma caixinha de perguntas e tem bastante pergunta interessante também. Eu acho que o pessoal vai mandar mais aí no comentário. Legal. O arroba Eric Gabriel Nunes perguntou: o que o Renan sentiu ao ver que estava trabalhando em um grande sucesso e qual o sentimento que ele teve ao chegar nos 200 mil inscritos? Cara, é uma boa pergunta. Porque assim, a gente começou o canal e muita gente acha que, fazer um canal do YouTube, abre a câmera e fala, sabe? Tipo, não é, é um planejamento muito grande, é o tempo de pesquisa, tempo de roteiro. Por exemplo, a gente trabalha com calendários mensais atualizados. Por exemplo, todos os vídeos de fevereiro já estão programados, assim, né, a gente ainda não fez, mas todos os vídeos de fevereiro a gente já tem uma planilha, num calendário que a gente já tem marcado qual vídeo vai entrar em qual dia, para a gente não se perder. Então, assim, tem um trabalho muito forte nisso tudo. Então, quando a gente começou o canal, a gente conseguia, assim, 100, 200 visualizações em cada vídeo. Começo, né? Aquela coisa Aham. toda. Foi assim por umas cerca de 4 meses. Até que, em um momento, o Noge, né, do Canal 90, falou de nós, ou num vídeo, aí, assim, o Noge, mais de 2 milhões de inscritos, o cara é gigantesco. Aí o canal, do nada, deslanchou. Assim, e aí eu lembro que teve, acho que se eu não me engano foi fevereiro do ano passado, deu coisa de 60 mil inscritos em um mês. Então foi tipo um absurdo, assim, foi muita coisa. Ali a gente olhou e falou, caramba, deu certo. E a gente não estava preparado para isso, sabe? Foi muito assustador. Acho que a hora que a gente olhou e falou, caramba, pelo jeito, acho que agora o projeto foi para frente de vez, sabe? Foi muito surpreendente. Então, a partir daí, a gente foi trabalhando cada vez mais e fazendo cada vez mais e vendo mais pessoas, chegando mais pessoas. Aí, quando bateu 100 mil, já foi uma surpresa gigantesca ver a plaquinha e tudo mais. Aí, quando bateu 200 mil agora, foi uma coisa de olhar e falar, beleza. Porque dava aquele medo de ter aquela coisa assim, será que a gente vai fazer sucesso por um tempo e daqui a pouco as pessoas esquecem a gente? Será que vai manter? Será que vai ter mais pessoas chegando? E ao que tudo indica, tem gente chegando todo dia, conhecendo todo dia, querendo assistir todo dia. E então a gente continua crescendo. E aí, bater 200 mil foi uma festa enorme, assim, pra gente. Comemoramos, fizemos uma live de comemoração.
mas já tô ali olhando e falando, beleza, quando vem os 300, sabe? Já comemorei, mas beleza, qual que é o próximo, sabe? Então, porque é essa coisa, tipo, de não poder parar, né? Você já chegou a desistir em algum momento? Você achou que talvez não fosse pra frente, estava o que complicado? Chegou algum momento assim ou não? Cara, por uma fração de segundo, sim, não vou mentir. Porque assim, seria muito poético falar, não, eu sempre acreditei e nunca fiz. Não, chegou, teve um momento que deu aquela. Antes do canal, né, tal, estourar, dentro daqueles 4 meses, teve tipo momentos que eu olhei assim e falei, cara, eu acho que não vai virar, sabe? Eu acho que Uhum. não sei, acho que tá muito bem feito. É muito legal, porque assim, minha família, meus amigos, todo mundo sempre apoiou muito, muito. Assistem todos os vídeos, assistem as lives, assistem tudo, comentam e tudo mais. E todos eles me falavam, né? Meus pais, meu irmão, todo mundo falando, meu, tá muito bem feito, tá muito legal, não abaixa a cabeça, vai que, sabe, as coisas levam tempo, né? Tipo, nada vem muito fácil, nada vem muito rápido, né? Então, não desiste, vai, continua, continua, continua. E eu, em alguns momentos, dava uma fraquejada, mas assim, muito rápido. Sabe aquele momento de tipo, tá no meio de um roteiro, aí eu olhava e falava, será? Será que mesmo que vai dar certo? Aí eu falava, não, bom, vamos continuar, vamos ver, né? E aí, continuava. Mas a partir do momento que deu certo, a partir daquele fatídico dia que o nosso canal bombou, dali pra frente, em nenhum momento. Dali eu só penso em, assim, daqui 10 anos tá falando de Chaves ainda do mesmo jeito. Penso em outros projetos, penso em outras coisas paralelas, sem data, não estou prometendo nada, Pode dar mas algum spoiler ou não? eu penso em um projetinho. Na verdade, eu tenho duas ideias. É, uma delas é uma ideia que eu quero fazer um canal com o meu irmão, porque a gente sempre. Meu irmão é formado em cinema e tudo mais. Ele é um cara que, tipo, pô, meu melhor amigo tem essa tatuagem junto comigo. Ele tem Bacana. ela no braço, quando a gente fez muito antes de existir o Vila do Chaves. Então, Aham. assim, a gente é muito parceiro e é uma. E assim, né, irmão, né? Aquele cara que, tipo, eu confio cegamente, sei o talento, acredito e falo, cara, eu acho que a gente precisava fazer alguma coisa juntos também. Tenho vontade de fazer isso, um canal disso. Ainda não posso dar mais informações porque a gente ainda está Aham. muito, muito montando como fazer. Então, ainda está muito nos detalhes. E tenho vontade de fazer um canal próprio também, onde eu fale de outros assuntos. Tipo, mais um canal assim, meio que meu e tal. Mas um sem excluir o outro. Tanto é que eu quero Sim. fazer o Vila do Chaves ter mais vídeos por semana. Para fazer o Vila do Chaves ser cada vez maior. Isso é paralelo, mas assim, com a ideia de que um alimente o outro e tudo cresça junto, sabe? De forma alguma sair do Vila para tocar qualquer outra coisa. Com certeza vai ser sucesso, como tudo. Um dos vídeos mais Tomara! marcantes. Não, com certeza vai. Um dos vídeos mais marcantes ali do canal Vila do Chaves, eu acho que é o Festival da Boa Vizinhança, né? Parece que foi muito Sim, trabalhoso. Como é que foi poder fazer isso? cara, o festival foi uma loucura. Foi uma ideia muito boa, mas uma loucura para executar. E assim, tenho muito orgulho de tudo que a gente fez, principalmente o Felipe e a Carla. Nossa, eles ralaram muito, 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 porque assim, é, o festival teve a ideia de desde o começo fazer a coisa de ter um fundo beneficente, né, ser um lance para Uhum. arrecadar dinheiro, para fazer doações e tudo mais, e trazer a ideia do episódio do Festival da Boa Vizinhança para que todo mundo pudesse experimentar a, como seria a sensação de fazer parte de um grande festival, né? Uhum. E a ideia, na hora que a gente colocou no papel, eu lancei para o Felipe, para a Carla, e todo mundo pirou. Aí eles agregaram bastante, aí eu falando. Aí daqui a pouco a gente olhou, o negócio já estava gigantesco. A gente falou, porque começou com assim, vamos chamar a galera. Daqui a pouco, vamos tentar chamar algumas pessoas famosas que a gente conhece. E se a gente tentasse chamar os atores? Aí uma coisa foi levando na outra. Chegou num ponto que a gente olhou e falou, cara, será que ele não está dando um passo maior que a perna? Não. E ali foi uma coisa que eu bati depois de um tempo.
Depois que acabou o festival e a Aham. gente olhou que foi um sucesso, deu, no pico tinha 5.500 pessoas assistindo. Só para Bastante você coisa. ter, só para você ter uma ideia, tipo, a gente fez uma live no YouTube com noção de 200 mil inscritos, divulgamos e tudo mais, e mesmo assim a gente não passou, acho que de 800 pessoas assistindo. O festival tava metade dos inscritos e tinha 5 mil e tantas. Então, assim, foi um absurdo de gente. Passou um mar de gente. Acho que passou mais de 72 mil pessoas pela live durante 3 horas e meia. Foi muita coisa. Contou com muitas Então, participações também, né? sim, sim, a gente recebeu mais de 900 e-mails, formulários com vídeos, com fotos. Aí o Felipe e a Carla filtraram tudo, editaram tudo, montamos blocos. E aí eu entrava ao vivo, só que eu não tinha roteiro, eu só sabia o que eu ia chamar. E aí eles montaram, dentro da casa deles, eles montaram uma estrutura de uma TV. Literalmente uma Aham. estrutura de TV. Tipo, foi uma coisa meio maluca, assim, que eles fizeram, compraram equipamentos só para fazer a live, para conseguir fazer corte de transmissão. Pegaram uma TV que não estava usando e jogaram para mim embaixo da minha tela aqui, enquanto eles estavam coordenando tudo no computador na minha frente. Embaixo aqui eu tinha um retorno me assistindo. Foi um negócio maluco, cara. Foi um negócio maluco. Deu muito certo, mas quando acabou, eu passei 3 horas e meia em pé, né? E, Nossa. tipo, tenso, tenso, tenso. Porque entrava, quando vocês viam que entrava aquele bloco de desenhos ou de vídeos ou coisa assim, por trás, eu apertava, tipo, o joelho assim, tomava uma água, secava a testa, porque né, vai ficando quente com tanta luz e tudo mais. Eu olhava e falava, qual que é o próximo tema e tal? A gente vai chamar tal tema. Beleza, é esse daqui, eu lembro, tudo mais. E aí, vamos, vamos. Aí o Felipe só fazia a contagem. Vai, vamos voltar. 5, 4, 3, 2, volta lá. Fala o nome das pessoas que estão doando, fala não sei o que. Meu Deus, aquilo foi. Foi um batismo de fogo, assim, né? Tipo, pra Aham. gente olhar e falar, ok, acho que a gente sabe fazer coisas mais do que maiores do que a gente imaginava, né? Então, no final deu muito certo. Já tenho vontade de fazer outros, mas Os comentários estão pedindo, perguntando quanto que vai ser o outro já. provavelmente nós vamos fazer. A gente ainda não tem planos de datas e nem Uhum. mesmo assim como ele vai acontecer, porque a nossa ideia é fazer alguma coisa diferente. A gente quer trazer Entendi. alguma coisa nova, não fazer uma segunda edição exatamente igual. Então a gente quer fazer alguma coisa diferente, mas hoje a gente tem, ó, na época quando rolou a live, a gente tinha 120 mil inscritos, mais ou menos. Então hoje a gente está em 200. No meio do ano talvez a gente já esteja com uns 205, não sei, talvez um pouco mais, um pouco menos, 250 quer dizer, talvez um pouco mais, um pouco menos. Então assim, talvez a gente tenha o dobro de pessoas participando. Com Então a certeza. live teria, a live teria 7 horas de duração, talvez vai ficar demais. Eu acho que nem a gente aguenta tanto tempo aqui para fazer, sem conseguir nem correr no banheiro, sabe? Então, tipo, tem que pensar em muita. A logística é difícil, sabe? Então tem que pensar com muito cuidado para que a gente não frustre essas Aham. pessoas, os nossos inscritos, as pessoas que apoiam a gente todo dia. Esse é o meu maior medo. Meu maior medo é olhar e falar: a gente vai fazer tal coisa, vai colocar e blá blá blá, e chega na hora e dá errado, ou eu acabo frustrando alguém. Isso para mim é o fim do mundo, assim. Não, eu acho que não. Você tem medo também de acabar os temas de Chaves ou não? Você acha que tem tema ainda para uns 30 anos ainda? Cara, olha, eu vou te dizer o seguinte. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Muita gente comenta até mesmo, tipo, mas caramba, o seriado já acabou, como que vocês vão fazer mais tema? De onde vocês vão tirar mais ideia e tudo mais? Assim, tem muitos temas que a gente não consegue colocar tudo em um vídeo só. Por quê? Uhum. Teve vídeo que a gente já fez assim que chegou em mais ou menos 21, 22 minutos. Já teve bastante reclamação de pessoas, putz, ficou muito longo, o vídeo está muito cansativo, tá chato. E a gente percebe, né? Porque o YouTube tem a meta que muitas pessoas não assistiram tudo. Então, a gente fica o tempo inteiro tendo essa questão muito delicada de assim, a gente não pode fazer um vídeo muito longo, senão as pessoas perdem o interesse. Então, o que a gente faz? Quebra em algumas partes. Para a gente não fazer um Uhum. conteúdo raso,
mas também não um conteúdo chato. Então, faz um conteúdo legal, quebra uma parte. Um tempo depois, volta aquele tema. Então, assim, tem muitos temas que a gente pode esticar para fazer até a parte 8. Por exemplo, erros de gravação. Meu, é o que não falta. Tem muito erro. Então, assim, tem muito tema que dá para esticar até putz, muita coisa. Tem muitos temas que a gente fez só com Chaves que dá para replicar com Chapolin. E todo Sim. dia chegou muitas ideias, mas muitas ideias de temas de fãs. Então, todo dia a gente anota as ideias, a gente tem documentos assim enormes. Então, assim, respondendo de uma forma prática, tema não é problema. Tanto é que a gente tem pensado numa logística, ainda não é nada certo, e mais para frente, talvez, colocar mais um vídeo por semana. É um assunto que vira e mexe a gente Entendi. toca nele. É que assim, tem que pensar muito bem, não estou prometendo nada, galera. Não, não, calma. Não estou falando que vai ter, estou falando nada, estou falando nada. Estou falando que assim, é um negócio que a gente pensa em fazer porque dá vontade, exatamente porque tem muito tema legal para trabalhar ainda. Eu até fiz essa pergunta pro Felipe também, eu vou fazer para você. Porque, assim, a série, ela né, tem muitos anos no Brasil, 36 anos, e quando a internet começou aqui no Brasil já tinha alguns boatos, tinha, assim, várias informações equivocadas, a gente às vezes acreditava porque não tinha tanto acesso, e hoje em dia a gente já tem, assim, muitas reportagens, entrevistas, recortes de revistas antigas, como que às vezes você ter que dar uma informação que ela já está assim, meio que engessada no meio há muitos anos. Por exemplo, tinha aquele boato que o último episódio com o Kiko era de Acapulco. Até o Carlos Villagrán já Sim. afirmou isso, né? Acho que memória, né? Mas assim, como é que é isso? Às vezes falar uma coisa e vai ter gente no comentário que vai falar que não, que é mentira. Como é que é isso? Cara, o que mais acontece? Vou te dizer que é assim. Eu costumo brincar com a galera, tipo, falo, conversando com o pessoal, falo assim, a gente tem aqueles fãs que assistem porque adoram nossos vídeos e a gente tem aqueles fãs que assistem para procurar meus erros. É assim, tem uma galera que todo vídeo, eu já até conheço as carinhas assim, eu já até vejo. Você errou aqui, aqui, aqui. Você falou errado isso, isso, isso. Você esqueceu tal, 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 tal. Tem algumas que, tipo, e tem momentos, eu sou muito aberto a tipo, todo tipo de crítica. Putz, eu sou o primeiro a olhar e falar, putz, errei. Vou no próximo vídeo e falo, galera, obrigado pelo comentário, não tinha percebido. Porque é óbvio, né? A gente tá super sujeito a erro, todo mundo tá. Por mais que a gente tente não errar, ninguém erra de propósito, né? Então, acontece. Mas, ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que gostam de... você tá errado, você não tá certo, blá, 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 blá. E, enfim, eu dou risada, eu acabo levando numa boa, eu sou muito tranquilo com tudo isso. Mas, assim, é o que você falou. Existem informações que são muitos anos, né? Você está falando, a gente fala que poxa, a fase de ouro, a fase que a gente se acostumou a ver aqui no Brasil, já acabou de ser gravada há mais de 40 anos. Então, assim, é muito tempo. E no meio desse tempo todo, tem muitas entrevistas, tem coisa que alguém disse aqui em 77, aí depois tem uma coisa que outra pessoa disse aqui em 79, aí daqui a pouco uma outra coisa que alguém disse em 90, que contradiz tudo isso. Então, assim, nossa, você ir a fundo é muito difícil. Aí você vê no site mexicano, alguém fala uma coisa, você vê no site brasileiro, alguém fala uma outra coisa. Então, caçar as informações é um trabalho complicado exatamente pela questão de você manter um padrão de qualidade e ter na mente que você não está fazendo coisa errada. Por quê? Aham. Porque tem muitos canais, muitos lugares, muitos sites, muitos blogs que simplesmente pegam aquilo que vai dar view, replica e não quer saber se aquilo é verdade ou não. E a gente é Exatamente. muito contra isso, sabe? A gente quer que a pessoa entre no Vila do Chaves e ela saiba que, assim, se está no Vila do Chaves é porque o negócio passou por um critério ali de pesquisa direitinho para trazer aquela informação. Então, é difícil. Porém, uma coisa que eu até comentei com o pessoal do Fórum Chaves, numa live que eu fiz com eles, com o Igor, Sim. é, Um abraço, Igor. Igor é fantástico. fantástico. O cara, e assim, eu não tenho problema nenhum em dizer assim, o cara é uma máquina, o cara me dá aula, tipo de Ele Chaves, dá. de Chespirito.
O cara trouxe umas informações, umas datas assim. Eu falo que o pessoal do Fórum Chaves e o Jonatas do X-Pirotadas são Sim. dois acervos assim de informações que merecem todos os créditos, até mesmo porque muito do que eu pesquiso é através de que eles já coletaram, porque eles levam É, muito a sério. é, Fazem catálogo de episódios e fazem todo um trabalho muito bem feito, um trabalho que merece um reconhecimento muito grande. Então, por isso, até mesmo. Aí que entra também essa troca, né? Tipo, olha, uhum, peguei uma informação legal aqui e ali, então eu chego depois e sempre falo, galera, isso aqui foi. Quem trouxe isso foi o pessoal do Fórum Chaves e dos devidos créditos, por quem realmente colocou a mão na massa para ir lá buscar essas informações, né? Então, por sorte, a gente tem hoje portais e sites né? brasileiros que tratam disso com uma seriedade e com um amor assim incondicional. Muitas vezes com informações mais críveis do que os próprios atores, né? Com certeza. Com Como, por certeza. exemplo, o exemplo do Carlos de Lacran, quando ele comenta sobre Acapulco, ter sido o último episódio. Esse boato surgiu na internet há tanto tempo que eu acho que talvez ele não se lembre exatamente e falou, poxa, deve ser verdade e tal. É. Mas, na verdade, já temos muitas informações de que não é verdade, sabe? Eu acho que de memória entre os atores, eu acho que a Florinda e a Carmen, que era produtora, elas são muito boas disso. Mas até o Chespirito Sim, mesmo, em algumas coisas fazem uma confusão, e infelizmente os fãs acreditam muito, né? E alguns portais, igual você falou, o Fórum Chaves e o Chespirotadas, são assim, doutores em CH, né? Eles têm ali as sim, provas, eles têm tudo ali mesmo direitinho. O Igor tem duas lives aqui comigo também, aqui no Turma CH, assim, de 2, 3 horas. A gente parou pra falar de que Chapolin e a gente legal, falou de tudo. A gente vai que falando até bacana. de pita, de tudo. É muito bom isso, esse interesse, né? Porque é uma série dos anos 70, né? Que até hoje Sim, ela tá aí, né? Assim, como se fosse nova, né? Tem alguns vídeos no seu exatamente. canal que eu acho que assim, que são como é que eu vou dizer? Utilidade pública. Por exemplo, de explicação de piadas. Explicação de piadas muito que eu não sabia. Exemplo daquele do Loteria do Seu Madruga. Se você puder contar essa Sim, explicação da piada, que ela é excelente. essa série de vídeos é uma série muito legal e a série mais assistida do canal. Se você coloca lá os vídeos mais assistidos do canal, os 3 vídeos mais vistos, ou 4, agora eu não me lembro exatamente, acho que são 3. São os 3 vídeos mais assistidos, são as 3 partes de piada assistida. Juntas devem estar somando, esses vídeos devem estar somando umas, sei lá, uns 2 milhões de views, mais ou menos. É muita coisa, assim, tipo, é um tema que gera muita curiosidade, né, na galera. Essa piada teria, até mesmo eu também não sabia. Quem explicou foi o fã do canal, que eu não lembro se ele era mexicano ou se ele morou no México por muito tempo. E, enfim, a gente foi atrás depois para ter certeza que era verdade e é verdade mesmo. Loteria, para quem está assistindo aí a live e não sabe, aquela piada do Seu Madruga, lá, que até o Marcelo Avaral acabou de comentar muito bem aqui, ó. Kiko, tesouro, rei, coração. Aí o Seu Madruga vira e diz, loteria! E aí todo mundo entende o quê? Quando a gente. Ó, o Igor, falando do Igor, ele mandou aqui, ó. Todo mundo sabe que o Seu Madruga diz loteria porque o Kiko é o tesouro do. Eu vou explicar a piada e depois eu vou explicar esse comentário do Igor aqui, porque eu falei disso na live. Que a dona Florinda estavam, aquelas coisas que a dona Florinda. Agora sim. Agora eu tô te Voltei? vendo. Voltou. Voltei. Eu também não É sei o pra que mim. deu. Deu um Deu uma. curto-circuito aqui. Os revolvíveis aqui estão meio complicados.
Pra mim você deu uma travadinha aqui, mas deve ser a minha internet, cara. Minha internet às vezes dá uma osciladinha aqui. A Se eu minha cair também. qualquer coisa, eu A minha volto. também. Prometo que eu É. volto. Mas então é por conta do jogo que as cartas têm algumas imagens, Figuras? e aí Aham. por conta, tipo, coração, rei, isso tudo é por conta do. Isso tudo são cartas que tem no jogo, e aí fazem essa associação entre os apelidos do Kiko, ditos pela Dona Florinda, e as cartas. Aí o São Madruga grita loteria. E a piada, a partir desse momento, ganha uma outra conotação. Porque o que eu sempre imaginava? O Seu Madruga grita loteria como se a Dona Florinda estivesse parecendo como um vendedor de bilhetes de loteria. Eu pensava Como isso também. tinha na. É o que a gente imaginava. E fez sentido no Brasil, acho que exatamente por conta de todo mundo ter imaginado alguma coisa próxima. Uhum. Mas aí, explicando agora o comentário do Igor, muito bem colocado, um abraço para o Igor, porque o que aconteceu? Teve nesse vídeo muita gente comentou que legal, não sabia a explicação das piadas e tudo mais, mas assim, eu fiquei assustado quantas pessoas comentaram a mesma teoria, que é assim, na verdade falaram que eu tô errado, que não tem nada a ver, e que na verdade assim, a Dona Florinda grita, o Seu Madruga grita loteria, porque o Kiko é o tesouro da Dona Florinda, porque já que ele é o filho do Frederico, é por conta dele que ela recebe a pensão do seu falecido marido. Então, o Kiko é a loteria da Dona Florinda, porque graças a ele a Dona Florinda ganha dinheiro. Eu olhei para isso várias vezes e falei assim, caramba, a galera vai muito longe. Galera, não, é uma piada muito mais simples do que isso, muito mais inocente do que isso. O pessoal romantiza muita coisa, né? Que às vezes não tem uma necessidade, né? É igual uma vez também, o Rubem, quando ele ia gravar de Professor Girafales, às vezes ele não tirava Uhum. aliança. Talvez por algum costume dos anos 70 a pessoa não descaracterizar tanto. E o pessoal fazia teoria que ele era casado, que não sei o quê, que era pro pessoal pegar essa referência pequena. O pessoal mistura Exato. muita coisa. Muita Isso aí coisa. até virou meme há um tempo atrás, né? Tipo, uma galera virou um meme de coisa assim. Ah, então o professor Girafales sempre foi casado, é por isso que ele não assumia a Dona Florinda, porque ele na verdade tinha outra pessoa, tinha uma outra esposa. Não, galera, é simplesmente assim. Tipo, o próprio Seu Madruga, o Ramon Valdez, ele nem usava figurino, pra você ter uma ideia. Ele simplesmente ia gravar com a própria roupa do corpo, tipo, a roupa que ele se vestia. Então, por isso que assim, cada hora é uma camiseta, cada hora é uma calça, por mais parecidas, cada hora é uma coisa, um tênis um pouquinho diferente e tudo mais. Você acha mesmo que nesse nível de coisa, pô, a vila muda a cada episódio, a Pois é. porta muda a cada. O número da porta acaba sendo trocado. Você acha mesmo que o pessoal ia reparar na aliança de um ator, sabe, que era casado, na verdade, precisa de casa para ir trabalhar? Não, é muito mais simples do que isso. É simplesmente assim, não deram atenção para esse detalhe e passou batido. É um ator, só isso. Você falou sobre o figurino do Seu Madruga, né? Que ele mesmo usava o próprio figurino. A própria Carmen já afirmou em uma live, eu não sei qual agora, que às vezes quando manchava alguma coisa assim, a Televisa costumava arrumar ou costurar e tudo. E a Televisa acabou ficando com alguns figurinos que era do Ramon. Porque depois de um tempo os figurinos a Televisa produzia, né? Mas depois alguns Uhum. chapéus ficaram lá com a própria Televisa, não devolveu para os filhos, não. É, Caramba! Ô, Renan, te perguntar aqui também. O seu canal é referência hoje em dia, né? Lógico. Igual que muita coisa, muita Obrigado. piada que eu tô entendendo agora assistindo o seu canal. E tem 2 fã-clubes, tem 2 instas. O que você pensa disso? Fã-clube pro seu canal? É uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo é uma coisa que dá uma baratinada na cabeça, no sentido de olhar e falar, caramba, eu tenho fã-clube. Tipo, na minha cabeça eu sou só o Renan, cara. Eu sou o cara, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, no sentido de, tipo, eu nunca... Por conta de trabalho, eu sempre lidei há muito tempo com pessoas famosas, assim. Sempre foi uma coisa muito natural para mim
estar trabalhando, por exemplo, eu lembro disso até mesmo, eu acho que eu comentei disso em alguma live, que meu primeiro trabalho na área mesmo foi no Terra, no portal, Uhum. né? E aí eu entrei no Terra, eu vi logo de cara veio o Marcelo Taz na minha frente, assim, tava vindo na minha direção. E eu adoro o Marcelo Taz, eu olhei e falei, caramba, que legal o Taz, tipo, ele tava acho que no auge do CQC na época, assim. E aí eu falei, caramba, que legal, tal. E eu dei uma travada, assim, aquela coisa de, caramba, que bacana. E ao mesmo tempo eu olhei pro lado, tinha, sei lá, umas 60 pessoas trabalhando e ninguém ligou. E eu estava tomando café, passou, cumprimentou, tipo, "Oh, tudo bem, tipo, um colega de trabalho, trabalhamos no mesmo Uhum. lugar. Então, ali eu olhei e falei, aqui eu tenho que virar um pouco minha cabeça, tipo assim, agora isso faz parte da minha vida, tipo, trabalhar e ter as pessoas famosas no meio. Então, para mim sempre foi uma coisa muito normal. Mas a partir do momento. Só que, assim, durante muitos anos, eu sempre fui um cara anônimo. Sempre escrevi para a galera famosa. Sempre fui lá e, tipo, trabalhei para que as pessoas falassem os meus textos, participava da criação de projetos e tudo mais. E chegar no momento, e nunca esteve na minha missão de vida ou qualquer outra coisa nesse sentido, se me tornar uma pessoa famosa ou estar na frente das câmeras. Nunca foi uma ambição, foi mais vamos ver o que dá. E aí acabou que rolou. Então, tipo, chegar hoje, assim, tem um monte de gente que manda todo dia umas mensagens muito legais, tipo, poxa, eu sou seu fã, pô, adoro Bacana. seu trabalho. Aí tem fã-clube que nasce, eu falo, caramba, meu, que legal. Então, assim, eu só tenho, pra mim é uma coisa muito bacana. Por exemplo, eu ouvi de você, pô, seu canal é uma referência, aprendo com o canal, putz, isso pra mim vale ouro, cara. É muito legal, mas eu confesso que eu ainda tô bem mal acostumado. Pra mim dá uma coisa meio, que legal, mas ao mesmo tempo, tipo, ainda não virou essa chave no meu cérebro, sabe? Mas é muito bacana. Daqui a pouco o pessoal vai começar a te reconhecer na rua quando tirar a máscara, né? Quando acabar a pandemia, Sim, o pessoal vai pedir autógrafo, pedir selfie, né? E aproveitando, provavelmente. aproveitando que a gente está falando de SBT, vamos um pouquinho de além da vida do Chaves, perguntar como é que é o seu trabalho no SBT. Nos comentários, todo mundo perguntando se você conhece o Silvio Santos. Isso é muito legal. Toda vez que eu comento com alguém assim, pô, você conhece, tipo, que eu falo do SBT, né? Alguém pergunta, e aí a primeira pergunta, pô, mas você já viu o Silvio Santos? Você conhece o Silvio Santos? Tipo, é muito engraçado, né? O... Antes de mais nada, assim, já vi o Silvio Santos duas vezes só, tipo, de longe, nunca foi nada perto, assim, mas é, ele já vi meio de longe ele entrando no carro dele, festa de fim de ano ele subiu no palco, falou um pouquinho com a galera, uma coisa bem bacana, assim. É um negócio muito louco, porque hoje eu trabalho num lugar que, poxa, é uma referência para mim na questão de, pô, o seriado que eu falo no YouTube, que hoje me dá uma projeção, assim, é a casa clássica dentro do SBT, né? Então isso é muito legal. E meu trabalho lá é como eu sou roteirista de ações comerciais do SBT. Então, por exemplo, quando tem alguns merchans e tudo mais ali, eu desenvolvo projetos para as marcas também. Mas hoje eu sou mais concentrado em roteiros mesmo dessas ações. Então, assim, todo dia eu estou escrevendo para a galera, tipo, para os apresentadores. Entrou uma ação assim, assim, assado para um programa, para o Domingo Legal. Vamos lá, vou roteirizar, então faço o roteiro também dessa marca. Então, tudo isso tem Bacana. um ganho legal, assim, é uma experiência muito bacana. Muito bacana. Você que é formado em rádio e TV, né? Tá aí roteirista. Quando falta inspiração, como é que funciona isso? Cara, é meio maluco, porque eu estava conversando disso até hoje mesmo com o meu irmão, porque meu irmão, hoje ele não trabalha na área, mas o meu irmão, ele é formado em cinema. Uhum. Então, vários momentos ele me ajuda, porque assim, eu atendi, por muito tempo eu atendi vários clientes como freelancer e tudo mais, e hoje eu repasso boa parte dessa galera para o meu irmão, porque me falta braço por conta do, Uhum. do trabalho e tudo mais, né? E do canal, e também porque meu foco hoje está diferente, né? E o meu Uhum. irmão escreve muito bem. Meu irmão sempre aí, meu irmão teve as mesmas aulas de roteiro que eu tive, então passamos, então muitas vezes tipo, trabalhando lá, e meu irmão se tornou roteirista também.
E hoje a gente estava conversando sobre isso. Eu falei assim, cara, na nossa cabeça, como qualquer pessoa que tenha suas próprias aptidões e suas próprias facilidades, na nossa cabeça é uma coisa muito clara. Você vê, por exemplo, tá, isso aqui é a mensagem que uma marca, uma empresa, um canal, enfim, o que quer que seja, precisa passar. Como que eu começo? Na minha cabeça já funciona tipo automático, um negócio muito... Aham. Abro o Word e vai. Como que eu faria um vídeo. O meu irmão também, mas assim, a maior parte das pessoas, a hora que encara o Word em branco, uma folha em branco, aquela barrinha piscando assim, as pessoas travam. Então Certeza. isso é muito legal, você olhar assim e falar, cara, eu cheguei num certo ponto hoje, depois de tanto roteiro, tanta coisa feita, que eu olho e falo, cara, tem momentos que eu tô com a cabeça muito longe, porque assim, todos nós temos momentos bons, momentos ruins, né, problemas, enfim, momento que eu tô longe, mas assim, seja o SBT, seja um cliente, seja o canal, quem tá nem aí pro meu problema pessoal? Você precisa me entregar, né? Então, É. hoje, o que acontece? Eu tenho vontade, por exemplo, de fazer umas coisas pessoais, de começar, de escrever algumas outras coisas que não sejam para o trabalho. Ali me falta muita criatividade. É muito engraçado. Profissionalmente, eu não meio que me permito ficar sem Uhum. criatividade. É uma coisa meio estranha, mas sempre vem. É meio que assim, oh, só não dá para ter criatividade, o bolso chora, sabe? Então é melhor a criatividade não faltar, né? E além de Chespirito, você tem algum outro ídolo também? Cara, eu tenho muita coisa com relação à música, né? Eu sempre fui, como eu disse, Aham. eu sempre fui um cara muito ligado com Você é música. Tipo, baterista, né? Ou não? sim, eu sou baterista, cheguei a dar aula de bateria por um tempo, tudo mais. Tanto é que estou conversando com um guitarrista que tem um canal muito legal no YouTube, que é o Rodrigo Flauzino. Para quem não conhece, também indico, porque o canal dele é muito bacana. E ele é professor de guitarra, o cara é ótimo, e a gente está combinando de fazer uma collab, nós dois, porque a gente vai falar de Chaves, e ele é do metal também, então, tipo, falar de Chaves, falar de música, falar dos dois universos, como que eles conversam. Provavelmente vai acontecer um vídeo Bacana, aí mais para bacana. frente no nosso canal e no canal dele. Mas assim, eu tenho muitos ídolos na música, por exemplo. Eu sempre fui muito fã. Aham. Eu sou fã de rock clássico, né? Assim, então eu sempre fui muito fã de Beatles, sempre fui muito fã de Black Sabbath, de Led Zeppelin, dessas bandas de grandes baterias, por exemplo, do Rush. Sempre fui muito fã da banda. O batera do Rush é uma referência, né? O Neil Peart sempre foi um ídolo. Então tenho tatuagens paradas pelo corpo de coisa de banda. Vou fazer mais umas em breve também. Então, cara, música e Chaves para mim resume bem minha vida, assim. Então você toca bateria, é escritor, é apresentador. A nossa caixinha tinha bastante perguntas, sim. Perguntando se você tem algum talento escondido. Tem algum talento seu ainda que você quer mostrar? Ou algo que você talvez esteja aprendendo? Cara, talento escondido? Poxa, eu acho que não, porque assim, eu. Boa pergunta, deixa eu pensar. Ó, uma coisa que eu fazia muito lá atrás, porque o sonho da minha vida, quando eu era pequeno, meu sonho era ser tatuador. Tudo Bacana. errado. Acabou indo para um lado muito errado. Tipo, errado não, né? Foi certo, mas foi um lado muito diferente, né? Que é uma coisa que eu amo. Sempre amei a arte. Eu sempre fui um cara muito de arte, de uma forma geral. Então, quando eu era mais novo, eu sempre desenhei muito. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito, muito forte, assim, a questão de pegar lápis, caneta e desenhar. E copiar imagens, enfim, tudo mais. Eu desenhei os 150 Pokémons na minha infância. Esse é um talento Tá escondido. vendo? Se ficou bom, eu não sei, porque isso faz mais de 20 anos, então eu não sei onde foi parar. Mas eu fiz. Bacana, tá vendo? O arroba Josué underline Miguel CH e o arroba Luiz underline Antônio Cunha Guimarães perguntaram qual que é o seu episódio favorito de Chaves e qual é o seu episódio favorito de Chapolin. De Chaves, meu episódio favorito é o. Ai, caramba, difícil, né? Falar um é sempre muito complicado.
Mas eu sempre coloco o episódio do... Ah, como é que é o nome? Dos farofeiros, né? Da parte 3 do Ah, episódio da sim. saga de Acapulco. Sempre coloco ele como um dos meus preferidos. Eu sempre acho que, tipo, todo naquele episódio é muito bem construído. E de Chapolin, eu sou muito fã, muito fã. Eu simplesmente amo o episódio do Abominável Homem das Neves. Cara, Sim. eu adoro esse episódio. O sonho da minha vida era ter um sleeping bag vermelho. Todo mundo quis ter um sleeping bag vermelho. Todo mundo quis. É um episódio realmente muito, muito bem construído, né? E quando você às vezes Muito. compara um episódio do Chapolin dos anos 70 e depois compara um dos anos 80, você vê como que a direção do Henrique Segoviano faz aquela diferença, né? Porque aquele episódio tem umas cenas, tem uns cortes, tem uma iluminação que de fato acho que Exato. deixa o episódio mais bonito, né? Sim. É, exatamente. Tanto é que, assim, cara, você tocou num ponto muito bom. Que no finalzinho da fase clássica de Chaves e Chapolin, o Bolanhos começou a dirigir também. E o Bolanhos era, Isso. inegavelmente, incontestavelmente, o cara era brilhante. Um baita roteirista, um crânio, um baita comediante, um bom ator. Enfim, um cara incrível mesmo, né? A obra dele É. fala por si Um só. gênio. Não preciso nem ficar rasgando elogio, né? E, e ao mesmo tempo, você vê que como diretor faltava. Né? Não que ele era ruim, mas porque o Segoviano tinha uma mão diferente. Ele Tinha. tinha mais a coisa do. E também, assim, é muita função acumulada para uma pessoa só fazer, né? De Exatamente. fato. Eu percebo isso por mim, assim, vendo todo lugar que eu trabalhei e tal, tudo mais. É, cara, cada um faz o que é bom, né? Faz uma coisa ou outra, no máximo duas funções e olhe lá. Por exemplo, é muito difícil você ver atores que são roteiristas. Geralmente o roteirista ele tem uma liberdade criativa muito maior do que o ator e por isso o ator acaba sendo o segundo passo ali. É. Diretor muitas vezes é um bom roteirista, mas dificilmente é um bom ator. É muito comum você ver essas dificuldades e falar, não, aqui eu sou muito bom. Por exemplo, um bom editor, muitas vezes, não é um bom roteirista, porque ele está acostumado a pegar o trabalho depois, na pós, e ir consertando, que o trabalho de edição, diga-se de passagem, é difícil demais, assim, né? Eu vejo o que o Felipe faz, assim, nas edições do Vila do Chaves, muito do Vila do Chaves se deve a ele, assim, da edição que ele faz que é primorosa, sabe? É, enfim, então você percebe muito nitidamente que a fase dos anos 80, sem o Segoviano dirigindo, perdia. Perdia bastante. E você tocou também algo assim, muito importante, porque é o seguinte: se você pega alguns programas de comédia que são produzidos hoje, eles costumam ter 20 pessoas escrevendo, fazendo o roteiro. E o Roberto Chespirito escrevia sozinho, né? E isso talvez justifique tantos remakes, tantos episódios semelhantes, né? Com certeza, com certeza. Tanto é que ontem a gente soltou um vídeo sobre o porquê de tantos episódios repetidos, né? Que muitas pessoas têm essa dúvida por qual causa, razão, motivo ou circunstância tem tantos episódios repetidos de Chaves. E, cara, é exatamente isso. Você imagina, o cara tinha que fazer um roteiro de Chapolin e um roteiro de Chaves por semana, Né? de mais de 20 minutos, lotado de piadas, produzir, atuar, dirigir, muitas vezes ele acabava dirigindo, fora todas as turnês que eles faziam. E isso que o Roberto Bolanhos, nos anos Né? 70, ele já estava na fase dos seus 40 anos. Já não era mais uma moleque ali cheio de gases, de energia. Tipo, como você pegasse, por exemplo, a idade que a Maria Antonieta tinha nessa época, sabe? Ela era bem mais Uhum. nova. E é compreensível você olhar e falar, talvez outros atores tinham mais gás, mais lenha para Uhum. queimar ali do que ele. E ele acumulava muita função. Ele colocava muitas, muitas coisas nas costas, né? Então, naturalmente, tipo, a Televisa por si só já não tinha o costume de reprisar programas, e além de tudo isso, você tem um cara que é um cara mais centralizador, como provavelmente era,
muito cuidadoso com a própria obra, que tinha uma missão, digamos assim, de deixar cada episódio um pouquinho diferente, um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. Verdade. Ou então a coisa de olhar e falar, olha, pensando bem, não vai dar tempo de criar uma história do zero, dá esse roteiro aqui. Faz quanto tempo que a gente gravou isso aqui? Faz que 2 anos, 2 anos ninguém mais lembra. Vai lá, risca um pouco, bota uma fala ou outra. Quem quiser, o Carlos de Lacra saiu do elenco, mas o Edgar vai estar fazendo o Nhonho. Então o Nhonho risca só o nome do Carlos, coloca o nome do Nhonho e vambora, sabe? É compreensível. É que ele não contava com a astúcia, principalmente do fã brasileiro de Chaves, que ia atrás de cada data, que ia fazer tudo isso que a gente faz para saber cada detalhe do que o cara fez, né? E uma coisa legal que a gente falou antes sobre o Carlos Lagran e sobre a memória do Carlos Lagran e sobre os episódios Uhum. remakes é que teve uma entrevista do Fórum Chaves com o Edgar Vivar, o seu Barriga, em 2011. E aí perguntaram pro Uhum. Edgar assim, Edgar Vivar, por que tantos episódios remakes? Ele virou sério e falou assim, não, a gente nunca regravou episódio, não. Eu falei assim, Tá não vendo? lembro disso. Ele falou assim, ainda, a gente É, regravou apenas Dom Juan Tenório umas vezes ou outra, porque é um costume ter Dom Juan Tenório. Mas fora isso, a gente nunca regravou nada, não. E a gente vê que tem episódio que tem 6 remakes, como é o banho do Chaves, né? exato, tem para todo lado o Chaves está tomando algum banho, né? Deu mais tempo do Chaves ficar muito limpo do que muito sujo, de tanto episódio dele tomando banho. Mas é exatamente, cara. E aí entra essa questão. Eu acho que a produção era tão pesada, era tão. Putz, tantos episódios, tanta coisa para gravar, tanta coisa para criar, tanta coisa para dirigir, para escrever, para editar, que nem eles mesmos sabiam. Eu acredito que eles pegavam alguns dias, umas bateladas e gravava tudo, tipo, gravava trocentas coisas de uma vez só, sabe? Com certeza. Quando no comecinho da carreira do Chespirito mesmo, ele escrevia acho que quase 24 horas de programação para televisão. Eu até comentei no vídeo de vocês que eu estava assistindo ontem sobre os episódios repetidos, que tem uma crítica, acho que de 1972, já falando sobre isso, sobre o Chespirito se próprio copiar. Então, assim, a gente vê que isso não Sim, foi depois de Chaves, já era algo dele mesmo, porque não tinha tempo mesmo, não tinha como, né? sim, exatamente. Tipo, é uma coisa meio que não tem como fugir, sabe? Tipo, os episódios estão aí, não adianta tentar negar ou tentar argumentar. A gente só vai ter essa eterna dúvida de qual é o fundo a grande verdade do porquê ter tantos remakes, porque a gente tem várias versões e que no final das contas, particularmente, eu acho que todas estão certas. Eu acho que é um pouco cada. Vou Com tentar fazer essa certeza. história um pouquinho melhor. Putz, não vai dar tempo de criar uma história do zero. Ou então, putz, não dá para ficar repetindo, mas aquela história que eu fiz 3 anos atrás era legal. Vamos fazer ela de novo? Vamos fazer ela de novo. Vamos adaptar ela. Agora está sem o Ramon no elenco. Vamos colocar o Raul Padilha fazendo o Jaiminho para ocupar esse lugar? Vamos. E casa super bem. Acho que. E se você pensar bem também, tem muito episódio aí com um super clássico que é um remake. Tipo o Festival da Boa Vizinhança, já era a terceira vez que estavam fazendo, Pois né? é. E que não Pois existissem é, os remakes. exatamente. Tem vários episódios que a gente tem em mente que são os primeiros, assim, mas não, cara. Na verdade, por exemplo, as Paties, as novas vizinhas, a gente está super acostumado a ver com a Ana Lilian de la Macorra tal, e na verdade já era a terceira parte, sabe? Então, e a maior parte das pessoas não fazem essa associação. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que a memória afetiva é uma coisa Com muito certeza. maluca. E é uma coisa muito forte, sabe? O que te busca Muito. lá atrás? Por exemplo, a gente olha assim, não, porque se você for olhar o começo do Chaves é ruim, que nem você vê muito argumento assim. O Kiko é muito Aham. bobo. Cara, não é que ele é bobo, é que você se acostumou com ele depois. Se você estivesse vendo lá em 72 e acompanhando bonitinho aquilo, você já talvez teria visto o Kiko naquela época e falando, ok, olha que personagem engraçado. E depois ele vai mudando e você não vai sentindo. E você tem que fazer essa associação, porque
falar a partir da sua experiência, no final dos anos 80, anos 90, assistindo Chaves no SBT, é completamente diferente do que você falar como imaginando como seriam as transmissões originais do México nos anos 70, né? Não tem Pois é. como você não. Acaba sendo uma comparação injusta, né? É igual acontece, o pessoal sempre fala, eu prefiro com o Seu Madruga e Kiko. Mas se pegar para escolher o episódio, ele prefere, por exemplo, ver a Dona Neves se fazendo de louca para não pagar aluguel. Quando na verdade o pessoal Sim, venera o Seu Madruga, mas prefere o episódio que marcou a infância, né? Que está sendo repetido a exaustão. exatamente. Esse é um ótimo argumento para a gente colocar em xeque, que eu vi até uma vez que o Jonatas fez, eu achei muito engraçado, dei risada no X-Pirotadas, que ele foi lá e colocou qual desses episódios você prefere? Colocava uma enquete, por exemplo, a Dona Neves lá, fingindo de louco, vamos pagar aluguel ou Sua Madruga? Todo mundo ia na Dona Neves, porque a versão do Seu Madruga não dava. Um exemplo, e foi sendo assim por Uhum. vários. Então, tipo, por qual motivo vocês, então, no final das contas, preferem o Seu Madruga ou o Kiko? Era uma coisa meio assim, mas Uhum. botava em xeque isso. Porque, no final das contas, mais do que amar o Seu Madruga, mais do que amar o Kiko, as pessoas amam suas memórias afetivas. A Com resposta é certeza. simplesmente essa. As pessoas amam muito mais o que elas sentiam quando assistiam aqueles episódios e ainda sentem, que leva elas lá atrás para algum lugar muito bom, do que em si o Uhum. personagem. E o que eu acho completamente compreensível. De certa forma, eu acho que eu sou Uhum. igual. Eu tenho um carinho gigantesco pelo Seu Madruga. Mas eu prefiro ver o Kiko lavando o carro do Sr. Barriga com Chaves. O Seu Madruga tem uma Exatamente. participação menor naquele episódio. Eu prefiro, eu gosto mais dela do que a versão com o Seu Madruga lavando o carro. E acontece que em alguns lugares também acontece um pouco do contrário. Teve uma vez um seguidor argentino, ele mandou mensagem para mim e falou assim: você pode postar um trecho desse episódio mais com o Jaiminho? Porque eu só conheci o Jaiminho, não acompanhei a fase do Seu Madruga quando eu assisti na televisão. É que legal. Isso é muito legal. Porque o que isso te mostra? Uma percepção completamente diferente. Isso te mostra que, assim, não existe uma regra. Existe a percepção que aquela pessoa tem a partir da experiência que ela teve com os episódios. E é assim para tudo na nossa vida. Talvez você vai ver um carro que todo mundo xinga, que todo mundo fala mal e tudo mais. Mas talvez seu pai teve aquele carro 20 anos atrás e você se lembra um momento muito bom daquele carro. Então você ama aquele carro. E quem fala, não, você está errado, sabe? Não tem, porque no final das contas é isso que importa, como você reage a isso. E ó, só fazer um comentário. O Kiko Marrone me mandou aqui, ó. Eu não sei porque o Renan não gosta do Villagrán. Eu não sei de onde você tirou essa informação, porque eu adoro Villagrán. Até o arroba Kiko Underline Marrone mandou essa pergunta para mim, eu até ia ler para você, mas já leram antes. Só para deixar bem claro, pelo amor de Deus, um dos melhores dias da minha vida foi quando eu conheci o Carlos Villagrán, cara. Eu dei um abraço nele, foi rapidíssimo e pô, já quase congelei. Então, não, muito pelo contrário, eu adoro o Carlos Villagrán, adoro todos. Uhum. Não, podem procurar no Insta do Renan a foto com o Vilagrão. O Renan tá com um sorriso de canto a canto. Nossa, eu tava emocionadíssimo. E isso é uma coisa muito engraçada, cara, como também vai de encontro com o que a gente tem falado, tem conversado sobre as nossas experiências, que assim, como eu disse, em trabalhos se tornou uma coisa muito normal ver pessoas famosas. E para mim sempre é uma coisa ok, tal, conversava quando precisava, ou então, pô, gosto do trabalho desse cara, vou ali cumprimentar, enfim, sempre uma coisa muito normal. Mas quando eu conheci o Carlos Villagrán, que é tipo, poxa, um cara, né? Pô, é o Carlos Villagrán, né? Uma baita referência, até tatuagem do seriado. Eu não consegui soltar uma palavra na frente dele. Eu travei. Por quê? Porque ali era o Renan de. Olhando e falando, meu Deus, eu tô abraçando o Kiko mesmo? Sabe? Deve ser muito mágico, Tipo, né? é muito mágico. Tanto é que eu tava com a camiseta, com a caveira, e aí é uma camiseta verde, escura, tipo, parecendo bem a cor de uma lousa, e tá escrito Prerigo embaixo.
Ele olhou pra mim, ele bateu e falou assim, é o Alma Negra? Aí eu falei, é o Alma Negra. E nem era, mas eu não consegui nem explicar o que que era. Eu falei, talvez ele nem vai lembrar da piada. Eu falei, é o Alma Negra. Sabe, tipo, eu não conseguia nem pensar, nem raciocinei. Eu falei, é isso mesmo. Foi muito bom. Olha só, Renan, o @arturmarques.artum perguntou se você já escutou os discos do Chespirito e, se sim, se tem algum disco ou alguma música dele que você gosta mais. Disco do Chespirito? Disco do Chespirito eu só escutei os de trilha sonora do próprio Chaves mesmo, né? Que tem nas próprias versões originais, mas disco do Uhum. Chespirito eu nunca escutei. Ele lançou algum disco, tipo, à parte, assim, alguma outra coisa que eu não sei? Porque eu não tenho Assim, problema nenhum. Às ele vezes chegou lançou, a eu não sei lançar, não. ele chegou a lançar assim, alguns com o próprio elenco de Chaves cantando mesmo, com os personagens cantando, com o Sim, Jovem Ainda, o Chapolin Colorado. esse Ele fez sim. alguns discos, aí sim, né? E ele fez alguns discos das peças teatrais que ele fez. Igual aquele da peça do Títere, que é do Pinóquio também. E tem alguma Ah, música sim, desse sim. período que você goste? Cara, na verdade, eu lembrei, agora que você falou, por conta das pesquisas, mas eu nunca parei para escutar, sinceramente, não vou nem mentir. Aham. Nunca parei para escutar. Porém, dessas trilhas de Chaves, eu sempre vou achar que a composição de Boa Noite Vizinhança é meio Aham. fora da curva, assim, sabe? Eu acho que Aham. como tanto da forma como ele colocou dentro do seriado, quanto como a composição meio à parte mesmo, sensacional. Aham. Sensacional. Eu tiro o chapéu principalmente para ela. É uma música muito, muito bonita, muito emotiva mesmo. Muito, muito. E aproveitando aí que a gente falou de Boa Noite Vizinhança e Kiko, é até uma curiosidade que talvez muita gente não sabe, que no final da música Boa Noite Vizinhança, todo mundo dá boa noite ali um pro outro, né? Boa noite pro Chaves, menos o Carlos Villagrán, porque na época ele havia assinado um contrato de exclusividade com outra produtora ali de LPs e ficou proibido, né, de cantar no disco com o restante do elenco. E dizem que deve ser o maior motivo ali do rompimento do Carlos com o Chespirito, infelizmente, né? Sim, sim, isso é verdade. E essa é uma boa curiosidade para levar para o canal, na verdade, porque eu já tinha pensado, falei, onde que eu coloco essa curiosidade? Eu ainda não sei, porque precisa de um tema muito, muito, né, um guarda-chuva maior, mas é uma curiosidade muito Exatamente. bacana, porque ao que consta, foi ali que ele assinou e ele foi gravar o disco solo, que tudo mudou, porque ele fez meio na surdina e não falou para ninguém, né? Pelo menos É, são as coisas que eu já li. Que ele, sim. quando foram gravar o disco de Chaves, que aí veio à tona o lance dele já ter tido outra gravadora, já ter feito outros trabalhos. Aí fala, pô, meu, qual é, né? Tá jogando no time do Lopes Gabiroba ao invés de vir pro Pires Cavalcante, pô. Exatamente. Tem até um colunista da época, assim que teve todo esse problema com o LP em 77, ele foi e jogou a carta. Ele falou: ó, se o Roberto e o Carlos conseguirem manter uma amizade e um coleguismo bom durante esse tipo de briga, eu não sei se eles vão conseguir se manter por muito tempo. E acabou, infelizmente, que é a verdade. E outra coisa também que acaba que pega um pouco nos sites antigos e o fã brasileiro de Chaves é que o pessoal às vezes romantiza, né? Coloca a culpa na coitada da Florinda, que não tem a ver com isso, né? Ah, Infelizmente, sim. acabou por um machismo estrutural que infelizmente existe, né, no país. Acabou tudo nas costas da Florinda Mesa, coitada, que não tem nada a ver com isso, né? Eles nunca tiveram de fato um namoro, né? Foi só uma coisa ali, né, pequena, pequeníssima, e depois de muitos Sim. anos que o Chespirito foi se envolver com a Florinda e tudo. É uma coisa muito louca, porque assim, você trouxe à tona da forma mais próxima exatamente do que eu penso, que existe um avalanche de machismo em cima da Florinda,
que até assusta, assim, sabe? Chaves saiu da transmissão, a transmissão de Chaves no mundo inteiro caiu no meio do ano passado. Não era uma pessoa só, tinha muita gente falando, deve ser a Florinda, que não tô... Tipo assim, cara, sabe? Não. E é o Eu contrário, a acho que Florinda já tem vários programas falando aí que ela quer que o programa volte ao ar, não tá importando ali com o dinheiro, ela quer que o programa volte ao ar. Ela é uma das maiores admiradoras do trabalho do marido, sabe? Tipo, é nítido, inteiro, todas as entrevistas que ela olha para o Roberto com uma admiração muito grande, sabe? E assim, eu acho que tem um peso de que a Dona Florinda, por si só, foi uma antagonista muito odiada, e isso tem um peso das pessoas não conseguirem desassociar a imagem do que é personagem e do que é pessoa física, né? O jurídico do físico, da pessoa física. Acho que existe uma deturpação em cima disso, mas além de tudo isso, tem o lance de tipo, ela era muito mais nova que o Roberto, então ela estava interessada no dinheiro, porque se os filhos do Roberto não se dão bem com ela, então é porque ela fez alguma coisa, sabe? Existe um monte de pensamento que não existe. Como você comprova isso? Você tirou de onde essa informação? Sabe? Então, Fonte no final das contas, é fonte dos desejos. Para não falar que tirou de outro lugar. Porque, sabe, quando você olha assim e fala, cara, não tem porquê esse tipo de ódio gratuito em cima de uma atriz que fez um trabalho brilhante em cima do que marcou a vida de todo mundo. E até mesmo no vídeo de quinta, eu coloco no vídeo de quinta que vai sair agora, eu coloco algumas pequenas, um pouquinho desse assunto no vídeo, eu dou uma explanada um pouquinho também sobre a minha opinião sobre disso, que ela, como atriz, ela fez um trabalho de uma antagonista perfeita. Se você ama o seu Madruga do jeito que você ama, muito se deve a como a Dona Florinda tratava ele. Então, se você não pensar muito a fundo, você vai ficar nessa forma mais rasa de lidar com ela, e ainda mais misturando com a pessoa física que, tipo, cara, não tem nada a ver, sabe? Enfim. E até mesmo fazendo uma comparação, Renan, eu nem nunca falei isso com ninguém, mas eu acabei lembrando disso. O Chespirito e a Florinda, em 2011, fizeram uma Twitchcam e tudo, falando sobre várias coisas, e eles citaram que algumas vezes tiveram problema com o Ramon, porque ou ele não foi gravar, ou ele teve algum problema, enfim, eles falaram algumas coisas lá. O Edgar Vivar também já disse que teve que substituir às pressas o Ramon Valdez diversas vezes, porque ele faltou, porque ele não foi trabalhar e tudo. E a gente percebe isso em alguns episódios, tanto de Chaves quanto de Chapolin. E se você pega na ordem, por exemplo, muitos de 77 ou 74, ou até mesmo o episódio que é clássico, Os Remédios do Kiko, ele não tem o Seu Madruga. Né? Aquele episódio dos balões, que o professor Girafales tem toda aquela coisa, aquela confusão com a dona Clotilde, ele não tem o Seu Madruga. Só que você não vê ninguém tacando pedra no Seu Madruga, no Ramon Valdez. Exato. Né? Exato. É curioso isso. Exatamente. A gente não tá pra julgar ninguém, mas assim, por que tacar a coitada da mulher, né? Exatamente. E aí, quando a Florinda no programa do Gugu falou que o Ramon teve alguns problemas com drogas, ela falou assim, ela foi muito atacada também. Mas o próprio Chespirito falou isso em 2011 e ninguém atacou ele. É uma raiva da mulher mesmo, coitada. É uma raiva dela. Porque é exatamente, tipo... Assim, eu concordo 100% com o que você disse, que assim, a gente não pode julgar ninguém. A gente não estava lá, né? a gente não sabe se é verdade ou não, a gente tem que, por mais que seja difícil, a gente tem que desassociar a imagem do que é um personagem, do que é o ator e do que é como pessoa. Infelizmente, eu não fui amigo de nenhum, eu não sei como eles eram. Nenhum deles veio tomar um suco de tamarindo na minha casa e fazer carinho nos meus cachorros, sabe? Tipo, então eu não sei como que eles são. Eu não posso defender a pessoa por trás das câmeras que eu não sei quem é. E ninguém, eu não tenho direito nem de chegar e tacar pedra em ninguém, assim como eu não tenho direito de falar, não, ele não fez. Eu não sei. Então, assim, a nós, né, como fãs, só cabe respeitar e apreciar a obra.
O que eu coloco muito é isso, eu aprecio a obra, eu aprecio a arte que todos fizeram, tenho um carinho gigantesco deles enquanto artistas, e sei que todos, assim como nós, têm suas qualidades e têm seus Com defeitos. certeza. Não caberia a mim fazer um vídeo atacando, julgando, falando se é certo ou errado, se é verdade ou não. Só a melhor coisa é mantenha o amor pela obra e o respeito, o carinho por tudo que fizeram enquanto artistas. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque conviver é muito complicado, né? Porque muita gente às vezes não pensa, mas você conviver com a pessoa por 7, 9 anos, como foi o Ramon e o Carlos, e às vezes 24 anos, como foi a Maria Antonieta, convivendo com a Florinda e com o Roberto, não é todo dia que você tá com um excelente humor. Às vezes a pessoa Sim, te dá uma dica de atuação, você também não vai gostar, porque, né, você não tá querendo ouvir aquilo ali sim. naquele dia. Então as pessoas têm que separar um pouco, né, uma coisa por outra. Já fazendo um engate, é um assunto que não tem nada a ver, um termo que ficou muito popular entre o meio CH aqui no Brasil é o fã brasileiro de Chaves. Que às vezes é o fã que prefere assistir o que ele já assistiu 500 vezes e não quer assistir nada novo. Até mesmo semelhantes e os inéditos com áudio clássico, com a dublagem clássica, às vezes esse fã brasileiro ele rejeita ver. O que você, Renan, Sim. pensa ou talvez faça um convite para essas pessoas quebrarem também esse preconceito aí com a própria série, né? Esse é um bom ponto. Por quê? O, Acho que a gente sempre vai amarrar exatamente com a questão da memória afetiva e daquilo que faz levar a gente para um lugar muito bom, quentinho, um lugar muito gostoso da nossa infância, adolescência, enfim, seja como for. E eu acho que existem muitas pessoas que assistem isso hoje para voltar lá. Certo. Antes de mais nada, eu coloco eu coloco um respeito gigantesco, gigantesco por todo o trabalho de dublagem e todos os profissionais envolvidos, todos. Por exemplo, Cassiano Ricardo não fez um bom trabalho como Chaves. Eu respeito todos, sabe? No sentido de olhar e falar, você pode não gostar, você pode ter suas críticas, isso é válido, mas o respeito tem que prevalecer por todos eles. Porque o trabalho de dublagem é um trabalho que faz a propagação da obra. Tudo Com bem que ele está certeza. sendo pago, tudo bem, mas ele se formou, ele aceitou, eu digo ele, qualquer profissional envolvido nesse processo. Então você coloca, tipo, todas essas pessoas são responsáveis por fazer a obra chegar em mais pessoas. Então, assim, Aham. causa um estranhamento você o pôr no. Agora não mais, mas você colocar no Multishow e ver o Daniel Miller assistindo Chaves, dublando Chaves, dublando Chapolin. Causa, concordo. Mas na boa, para todo mundo que está assistindo, que tem esse preconceito, que só gosta da dublagem antiga da Maga, põe. Mas tenta não comparar com a dublagem do Marcelo Gastaldi. Tenta Uhum. não ignora uma dublagem antiga e se deixa entreter por aquilo, porque aquilo é uma coisa nova, aquilo muito provavelmente você nunca viu. Assiste um, dois, três episódios, torna uma coisa natural, porque aí você vai ver que o problema não são os novos dubladores. O problema se permite ter essa nova experiência. E aí você cai exatamente nessa coisa do fã brasileiro de Chaves, que é o termo que ficou muito famoso aqui, porque Igual. Não te Não, interrompi, pode falar, pode concluir. Não, pode imagina, concluir, eu te imagina, pode falar. interrompi. É porque assim, às vezes eu vejo muito aqui também na página, alguns seguidores mais novos, por exemplo, eles às vezes até preferem ouvir a voz do Chaves do Tata Guarnieri, que dublou os DVDs. Porque dublagem é costume. Às vezes a pessoa acostumou Sim, ali, porque a dublagem dos DVDs tem acho que mais de 15 anos. Então a pessoa acostumou também com aquilo. Igual eu falo por mim, quando eu comecei a ter internet, né, procurando lá Clube do Chaves, que não achava quase nada, eu tentei acostumar com a dublagem assistindo o Cassiano fazendo Chaves. Foi difícil. Quando eu percebi que não estava muito legal, eu comecei a assistir as sketches do Chaveco. E aí aquilo foi me puxando mais. Hoje tem mais de 10 anos que eu assisto o Cassiano dublando, pra mim eu não consigo ver outra voz pra ele ali. E tem um pouco disso sim, também, você tentar se acostumar. tem, mas é exatamente esse o ponto. Você foi atrás
por livre e espontânea vontade, você olhou e falou, essa voz não está muito legal, deixa eu procurar uma outra. Aqui eu gostei, aqui eu me identifiquei. E é aí que mora a coisa, a dublagem é um costume. Assim como você vê muitas pessoas que levantam super a coisa do Chaves e do Chaves, mas assim, pô, na hora de assistir qualquer outro trabalho do Bolanhos, você torce o nariz. Você só espera ver o Chaves, o menino. Não, tipo, é um outro produto. Por exemplo, o próprio Chapolin, muita gente pergunta e muita gente quer que a gente faça mais vídeos de Chapolin, e a gente vê nitidamente que quando a gente faz vídeos sobre Chapolin, tem um alcance e um interesse muito menor do que por Chaves. Então, Uhum. qual que é a missão do Vila do Chaves, uma das no meio disso tudo? De uma forma leve, de uma forma muito acessível, de uma forma gostosa, e inserindo. Tem hora que a gente vai colocar um insert de alguma piada, tipo assim, vai eu tô falando trecho de alguma piada, tem hora que propositalmente o Felipe, a gente coloca muito e fala assim, vamos pôr no trecho da dublagem da Gabi aqui, tipo, tem a da Mari, mas põe da Uhum. Gabi, sabe? Solta Aham. no meio para as pessoas irem se acostumando. É proposital. Tudo que você vê, cada vírgula que tem ali é proposital. Então, tipo, tem isso aqui, solta, a pessoa nem viu, sabe? Tipo, mas ela riu, ela já começa a se acostumar. E aí você faz um vídeo sobre os dubladores, você vê quantas pessoas, por exemplo, É. mas eu gostava do dublador antigo do Senhor Barriga. Tá, mas o cara morreu. Então, tipo, a gente vai ter que cancelar tudo. Não pode mais ter Chaves, porque não pode mais É. dublar. Pô, o Gustavo Berriel faz um trabalho maravilhoso, sabe? O cara é talentosíssimo. Então, é muito disso, você entender a obra pegar todas essas ideias e falar, poxa, por que eu tô com esse preconceito bobo, sabe? É basicamente isso. Eu quero que a pessoa descubra o porquê que ela tem essas entradas, até que ela, enfim, por si só fale, pô, né, não tem porquê, né? E esses comentários são muito ruins para nós que somos fãs, porque as empresas vão perdendo a vontade de investir em Chaves. Igual a SBT tem um Exatamente. monte de dublagem de Chaves que é inédito, que a Herbert Richards dublou. E mesmo se o Uhum. Chaves voltar no SBT, talvez o SBT não vai ter interesse de colocar no ar porque ele sabe que vai levar pedra. Ele sabe que não vai agradar Exato. os fãs. Uma coisa que me Exatamente. enfurece muito na internet, por exemplo, é quando eu vejo um fã de Chaves que critica a voz hoje do Carlos Saida, que faz o Seu Madruga. Eu fico, como é que você Sim. pode reclamar de um senhor de mais de 70 anos que sai de casa para dublar Seu Madruga e tá fazendo um favor pros fãs? Eu sei que ele é pago, eu sei que tá Exato. tudo direitinho ali, mas ele não tem essa obrigação mais, sabe? É um trabalho, sim, e é um trabalho muito bem feito. Se você pega a Ação de Veracruz, por exemplo, eles chamaram tanto a Sandra Mara quanto a Cecília Lemes para fazer uma personagem que é Chiquinha. Qual outro projeto de Sim. dublagem ele tem essa atenção? Né? Qual outro diretor de dublagem vai ter isso? Então o pessoal tem que dar Exatamente. mais valor Tem. para Chaves poder ser democrático. Né? Com certeza, cara, com certeza, eu concordo 100%. Tipo, eu já vi, tem pessoas que às vezes comentam, putz, mas a voz do Kiko não tá mais a mesma, sabe? Tipo, putz, olha quanto grito o Nelson Machado deu, olha o que o cara fez. Pô, você quer mesmo que em 2018 o cara tenha a mesma voz que ele tinha em 1984? Berrando daquele jeito, que às vezes ele tinha que berrar. Pô, o cara é um gênio, o cara é um Eu artista incrível. É a mesma coisa que você ir assistir um show de qualquer banda e você esperar que o cara cante. Ainda mais as bandas que eu gosto, né? Mas você espera, tipo, que é tudo de banda antiga pra caramba. Você ia assistir um show hoje, tipo, e você criticar, esperar que o cara cante no mesmo tom e da mesma forma que o cara cantou hoje com 60, 70 anos em cima de um palco, você imagina que, não, mas ele não fez a mesma coisa no CD que ele gravou em 78. Você fala, pô, Difícil, peraí, né? né? Difícil, tipo, é o Aqui mínimo que no você tem que ter é Brasil a muito gente vê muito respeito. também com a gente vê também muito com a Xuxa, né? Ela não tem o direito nem de envelhecer. Pois é a mesma coisa. Você fala, pô, você para e pensa, tipo, que nem, por exemplo, muita gente vai atacar o Faustão, porque o cara quer sair da Globo. Eu tava até conversando com os amigos meus hoje, eu falei assim, cara, para e pensa, 32 anos, o cara não tem um domingo há 32 anos. Ele não tem um almoço de domingo e deitar na rede, que nem a gente tem, sabe? Eu falei, são 32 anos sem ter um domingo, 70 anos de idade. Dinheiro não é problema para esse cara.
pô, o mínimo que esse cara tem é o direito de descansar, cara, o mínimo. E a gente entender e falar, pô, muito obrigado por todo o serviço que você prestou, foi um baita comunicador. Sim, vai curtir seu dinheiro, vai viajar, vai descansar, vai curtir sua família, seus amigos. Assim, é o básico. Então, ter esse respeito pela pessoa, pelo próximo, pelas obras e por tudo que a pessoa contribuiu para a sociedade de uma forma geral, eu acho que putz, é o mínimo, sabe? Igual você mencionou o caso do Faustão, talvez as pessoas acreditam que, tipo assim, né? Ele fica ali na porta do estúdio, começou o programa, ele entra, vai falando qualquer coisa ali e vai embora. E não é bem assim, né? Ele acorda cedo, ele vai ver o que ele vai ter que falar, ele escreve, ele tem todo um empreendimento, ele esquenta a cabeça com aquilo, né? Ele tem dor de cabeça, com certeza, com um programa em nível nacional. E às vezes a pessoa não consegue compreender tudo isso, né? A pessoa já tem mais de 70 Exato. anos, tem que gastar agora o dinheiro, né? Pô, exato, trabalhou tanto, vai gastar essa fortuna toda aí, cara, vai aproveitar, meu. Dinheiro é bom, mas não é tudo não, meu. Sabe? Tem que... A única coisa que a gente tem é tempo, cara. A gente não tem mais nada, a gente só tem tempo. Você troca dinheiro por tempo, sabe? É. Ah, tem muito dinheiro. Sim, por conta de muito tempo que ele dedicou para ter esse dinheiro. Então, tipo, e o tempo não vai voltar. Então, eu acho que o básico é isso, cara. Como você usa seu tempo. E se você usa seu tempo para criticar e falar mal de dubladores e de todo mundo, você está usando mal o seu tempo de vida. A única coisa que você tem nessa passagem, você está usando mal. Renan, eu sei que hoje ainda você tem que gravar, tem que trabalhar aí também. Vou te fazer uma última perguntinha, que é o seguinte. Imagina, vamos aí. O Roberto Gomes Fernandes, né, que é filho do Chespirito, para mim, às vezes, ele mais fala do que faz, mas enfim, não vou colocar méritos agora, mas ele afirmou que podem vir aí produções derivadas de Chaves e Chapolin. Talvez um filme ou uma série que conte aí o livro Diário do Chaves, ou talvez um filme sobre o Chapolin Colorado. Você, como fã e também como uma pessoa da televisão, como você vê esse futuro de Chaves e Chapolin e o que você acha que essas séries derivadas elas podem contribuir para a obra? Cara, eu acho que é o seguinte, agora é um lado muito do achismo aqui, tá? Tipo, um lado totalmente de mais um fã falando. E por trabalhar com a parte mais comercial, eu tento ter uma visão mais negócio da coisa para tentar entender e tentar fazer alguns supositórios sobre o que deve acontecer pela frente. Particularmente, minha opinião, eu adoraria e sou defensor de que Chaves volte para a TV aberta, porque é um programa muito democrático e, com certeza, na minha opinião, sempre deve ser um programa para manter essa essência democrática. Porém, voltando para Netflix, para Amazon Prime, para Multishow, seja onde for, eu acho que já é vitória. Particularmente, acredito que em algum momento vai voltar para algum lugar de streaming. Ai, não tenho. Essa é uma fonte tirei da fonte dos desejos, mas é só um achismo. Só porque senão vai falar, o Renan sabe de coisa e ele sabe que vai voltar para ativo. Não, galera, é só um achismo, só um palpite mesmo. Tipo, eu acredito que a chance existe porque todo o universo da comunicação está migrando para isso. Você vê a própria Globo, mas a Globo já tem a Globoplay. Aí você tem, a Disney já faz o Disney Plus, sabe? Então todo mundo está migrando para isso. Você tem as plataformas onde você fornece um conteúdo exclusivo, principalmente sendo um conteúdo tão vasto como é Chaves e Chapolin, né? Então é muito mais interessante você deixar o catálogo lá, todo mundo assiste a hora que quer e boa. Eu acredito que seja muito mais fácil, vende como um lote para qualquer empresa de streaming. Uma ideia que eu adoraria, não vai acontecer, viagem minha, mas eu acharia muito legal se tivesse um serviço de streaming do Chespirito. Que tudo que ele fizesse estivesse nesse serviço de streaming. Porque o cara fez tanta coisa que dá para ter um serviço de streaming só dele, sabe? Seria muito bom. Para a TV aberta, particularmente, acho que a chance é baixa por conta de um baixo interesse comercial nisso tudo. Apesar de Chaves sempre dar bons pontos de audiência no SBT, acredito que você tem hoje limitações muito grandes com relação à publicidade infantil. Você tem o CONAR hoje, é um órgão muito mais restritivo do que era
décadas anteriores. Então, por exemplo, o horário comercial de Chaves vai ser rentável? Eu não sei, eu acredito que não muito. Por conta, eu acredito que não tem muitas empresas que vão querer isso. Num primeiro momento, é claro, é um baita... Não, Chaves mais de meio ano fora da TV e do nada vai lá e volta. É claro que muita gente vai colocar dinheiro nisso. A longo prazo, eu acho pouco provável. Enfim, meu palpite vai para streaming. Sobre as obras novas, eu acho que é o seguinte. Tenho medo, muito medo. Mas, ao mesmo tempo, eu prefiro ver o que vai dar antes de emitir uma opinião. Porque, assim, é tipo, pode ser que eu fale, meu, sou contra, acho que não é legal e tudo mais, aí chega na hora e fala, meu Deus, fizeram um trabalho lindo. Porque se fizerem um trabalho super respeitoso, como, por exemplo, fizeram com o musical de Chaves, que eu não fui assistir, mas todo mundo foi assistir, que todo mundo que eu conheço foi assistir, vários amigos, enfim, todo mundo foi, todo mundo pirou, chorou, falaram que foi lindo. Foi um negócio muito, um formato muito de homenagem. Se vier com essa roupagem, por exemplo, pode ser que seja algo incrível. Então, eu acho que assim, ainda é muito cedo, temos pouquíssimas informações para emitir qualquer opinião. Tenho medo que seja feito com uma forma muito respeitosa, que seja feito de uma forma muito assim, cara, em memória, sabe? Então, eu só tenho isso a dizer por enquanto. Pode ser que depois que saia eu fale, meu Deus, não deviam ter feito. Assim como pode ser que depois que eu saia eu fale, caramba, mandaram muito bem. Isso foi brilhante. Então, na dúvida é melhor, por enquanto, ficar quieto. Igual uma coisa que às vezes muitos fãs não sabem, mas, por exemplo, quando lá no México o desenho do Chaves animado foi produzido em 2006, 2007, né, o comecinho dele ali. Mas em 2000 Sim. já se falava em desenho animado e começaram a vender bonecos de Chaves e tudo. Até ali que descobriram que não tinham direito da Chiquinha, né? Mas enfim. E quando começaram a falar sobre essa possibilidade, a procura por Chaves foi tão grande que a Televisa fez algo que ela nunca tinha feito, que era reprisar Chaves. Ela nunca Sim. tinha reprisado Chaves. Então, assim, às vezes esse tipo de novo produto pode chamar também para a obra mesmo, para a obra original. Né? Muitos fãs do desenho foram depois conhecer a obra original. Né? Assim que foi funcionando. Então Exatamente. A gente espera né, que isso aconteça. Exatamente. Tanto é que nesse ponto tem uma outra coisa muito interessante, que é a questão do desenho que você falou, que tem muito paralelo com tudo que a gente tem conversado, que muita gente critica muito o desenho sem entender qual é a real função do desenho, sabe? O desenho veio para renovar público. Veio, por exemplo, eu tenho 30 anos. Quando o desenho saiu, eu já estava na fase, já estava com meus 17, 18, sei lá, quantos anos, e aí, tipo, eu não era mais o público-alvo. Eu nunca fui o público-alvo do desenho. Como que eu, com essa idade, vou lá e falo, isso aqui é errado, isso aqui é ruim. Não, hoje a gente vê no canal um monte de marmanjo chegando que tem um baita carinho por conta do desenho. Tem um baita carinho com a série por conta do desenho. Eu falo, pô, fala do desenho animado, minha infância. Aí eu falo, eu tô ficando velho mesmo. Igual nessa pandemia, eu peguei pra assistir um pouco Chaves animado. Tem episódio que realmente assim, eu não gosto porque às vezes é muita animação, tipo, pega, corre pra lá e corre pra cá. Mas tem episódio, eu acho que, por exemplo, ele chama Os Empregos do Chaves. Se você pega esse episódio em desenho animado, eles pegaram 4 episódios do Chaves clássico e, tipo assim, remendaram e transformaram num episódio em desenho. Ficou bacana. E nesse episódio você consegue ver, por exemplo, o Seu Madruga no restaurante, o Seu Madruga com o Jaiminho, coisas que no original, né, era impossível. Então, assim, às vezes a gente tem que dar uma chance para poder depois poder analisar, né, poder criticar o que é fato e o que não é. Exatamente, exatamente. E isso traz uma experiência nova, sabe? Você imaginar o Seu Madruga ali dentro do restaurante com a voz do Carlos, tipo, sabe? É um negócio, tipo assim, você conseguir colocar isso no papel e falar, poxa, no papel não, né? Na tela, e falar assim, poxa, como seria com essa voz? Como seria nesse ambiente? Como as coisas teriam acontecido, sabe? Eu acho que é legal. Acho que, de qualquer forma, a gente só ganha, no final das contas. Certeza. É uma coisa assim...
Hoje em dia, até isso serve para todo mundo que está assistindo, cara, a gente está falando de uma obra de 50 anos. Que Exatamente. obra de, que obra de 50 anos você vê ainda relevante hoje em dia, no sentido tipo, das pessoas irem atrás de um canal, por exemplo, como o Vila do Chaves, super específico sobre isso, que você vê passando na TV, tipo, não existe. Por exemplo, um exemplo muito clássico. Quem você vê hoje em dia falar de Trapalhões? Pois é. Ninguém fala. Uma Ninguém... baita obra, um negócio maravilhoso que foi feito no Brasil. Mas tudo tem um início e tem um fim. Tudo. Com certeza. Se esse for o fim de Chaves, tudo da forma como a gente conhece, é triste, eu não queria, é óbvio. Mas eu acho que eu entendo de uma forma meio ok, cumpriu o seu papel. Porém, sempre vão existir páginas como a minha, como a sua, com os canais, tem uns episódios por aí pra gente assistir. Então, galera, sempre valorizem quem está propagando isso ainda. Porque, Com tipo, certeza. encerrar a transmissão como a gente conhece é uma coisa, deixar a obra morrer é outra. Então, todo mundo que não deixa a obra morrer deve ser valorizado. Com certeza. Renan, por mais, eu só tenho que te agradecer por você ter me dado essa oportunidade aí de poder bater um papo com você. Muito obrigado, de verdade. O canal, né, de vocês aí, do Felipe e da Carla, é de fato uma referência. Sabe, muita gente me procura para falar bem de vocês, fala que assistindo o canal de Legal. vocês, eles parecem que estão assistindo um episódio novo de Chaves. Olha só que bacana, né, poder saber que o pessoal Isso é sente isso. sensacional. O pessoal, assim, Muito para bom. tudo mesmo, assiste, vigia a hora ali que o canal coloca os vídeos. Então, assim, parabéns, que vocês possam continuar com esse trabalho. Eu imagino o quanto deve ser difícil, porque é pesquisa, é difícil achar os episódios, às vezes é difícil você poder afirmar algo com tanta certeza, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e às vezes a gente vê que não é outra. O vídeo sobre a explicação Uhum. de piada é genial. Você explicando, por exemplo, aquela piada do seu Madruga sobre um terço, a corrida, né, do seu Madruga com o cocô. A gente vê, a gente acostuma de um jeito, mas é tão importante saber o original, né, o cultural, como isso tudo é importante. Então, assim, eu quero te agradecer em nome de todos os fãs aí de Chaves, Chapolin e Chespirito, que vocês possam continuar com esse trabalho que é fantástico. Você quer deixar uma mensagem final aí pro pessoal? Pô, antes de mais nada, eu que agradeço pela oportunidade. Tipo, poxa, ouvir esse tipo de coisa para mim assim, é uma alegria enorme. Não cabe em palavras, assim, tipo, dizer o que eu sinto com isso, porque realmente acho que essa palavra hoje está muito deturpada, mas ela resume muito bem. Que eu me sinto realmente muito gratidão por ter esse espaço, por ter convites como o seu, de Imagina, um que fã isso. também, putz, que se dedica tanto pela obra. De fato, não é fácil fazer, mas a gente faz com muito carinho, a gente faz com muito amor, a gente faz com muita esperança de levar alegria, de levar coisa boa, de levar, por exemplo, a gente adora muito e a gente sempre tem um viés muito de fazer coisas beneficentes, que foi algo Ah, que Chaves bacana nos demais. ensinou. Então eu acho que assim, no meio de tanta coisa ruim que a gente vive, né? É, No meio do YouTube em si tem muita coisa que, putz, meio banal, enfim, não estou fazendo crítica a ninguém específico, não é aham. nada nesse sentido, mas você tá ali se dedicando para pesquisar, para ir atrás, buscar informação e fazer um entretenimento pensando em cada vírgula que tá ali. E as pessoas entenderem, tipo, curtirem, retornar esse carinho, putz, é um sentimento muito de estou fazendo uma coisa certa e é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero mirar. Então, putz, muito obrigado mesmo. Valeu pela chance, valeu pelo papo, foi muito bom. Espero que Que bom seu que ouvido não gostaram. esteja doendo do tanto que eu falo, porque eu não Não, pelo paro. contrário. Pelo contrário. E, pô, Falar se de quiser. Chaves é sempre bom. É sempre bom, sempre bom. Sempre bom falar com outros fãs, com galera que gosta. E, putz, um prazerzão, muito obrigado. Para quem está assistindo a live e não me conhece, vai lá no Vila do Chaves também, vai Exatamente. lá curtir a nossa página, vai lá assistir. E para quem veio pelo Vila do Chaves, curta aqui o Turma Isso CH. aí, gente. Pô, pelo amor de Deus. Todo Me mundo ajuda curtindo aí. as duas páginas e, meu, valorizando todos os fãs que estão fazendo esse trabalho. Exatamente. São pegadas diferentes, mas pela mesma obra que é tão vasta,
né, que é tão cheia de coisas aí. São, né, 30 anos aí de Chaves, Chapolin. E assim, né, de gravação, né? Fora os Exatamente. 50 que nós estamos batendo aí. E esperamos, né, que nós possamos poder ver a nossa série aí novamente, de forma democrática na televisão, com todas as dublagens, com todos os episódios. Né? A gente sempre sonha, né, Exatamente. talvez que venha aí programa X-Espírito. Quem sabe? Quem sabe? Quem O pessoal sabe, né? colocar numa faixa horária, tipo, mais de noite, madrugada, um público mais adulto. Pode ser. Né? Eu Seria não tinha, bom. eu não acreditava que iam dublar, que o Multishow pudesse dublar os restantes episódios da década de 70, né? Então, eu tenho essa fé que aí que possa acontecer isso. Mas por fim, Tomara, Renan, tomara muito que. sucesso, viu, para todos vocês. Muito obrigado, meu velho. Muito obrigado mesmo pelo convite. E vamos combinar uma parte 2 mais pra frente aí, pra gente Com continuar falando. certeza, vamos sim. Vamos pegar bastante. Tem assunto para render para muito mais live aí. Muito obrigado, de verdade. Viu? Vou me despedir também de uma vez aqui do pessoal. Muito obrigado para quem assistiu a live aí. Curte lá depois o nosso GTV, reveja a live. Siga canal Vila do Chaves. Se inscreva no canal do YouTube, porque é importante ter número de inscritos para entregar para mais pessoas, para poder ter mais vídeo ainda. Renan tem projeto aí de colocar mais Isso um aí. vídeo na semana. Então vamos ajudar, vamos divulgar. Ajuda aí, pessoal. Quem sabe? Quem sabe? Vamos torcer. Muito obrigado, Renan. Boa noite, vizinhança. Até a próxima live aí. Valeu, Renan. Boa noite. Valeu, galera. Muito obrigado, meu velho. Valeu mesmo, gente. Obrigadão. Valeu. Boa noite. Boa noite.